Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Creia, querido, que Deus já tem preparado um dia de vitória para a sua vida nesta manhã. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus, na certeza de que o Senhor irá abençoar a sua vida e a sua casa, no nome de Jesus. Queridos, deixa eu pedir a vocês que compartilhem esta mensagem, que se inscrevam no canal, que dê o seu like. É muito importante, porque fazendo assim, nós expandimos o reino de Deus, porque esta ferramenta poderosa, ela vai entender que este conteúdo é relevante e vai entregar a outras pessoas também. Compartilhe, compartilhe esta mensagem, porque fazendo assim, nós expandimos o reino de Deus e outras famílias também são abençoadas quando você compartilha esta mensagem. Queridos, vamos à palavra de Deus. No livro de Josué, capítulo de número 17, verso de número 3 e verso de número 4, que nos diz assim: E Zelofeade, porém, filhos de Ever, o filho de Gileade, filho de Marqui, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noá, Ocla, Milca e Tirza. E estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos dê dessa herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de uma passagem maravilhosa da palavra de Deus, onde nós vamos ver 5 mulheres que marcaram seu tempo e mudaram suas histórias. Veja, nós estamos diante de 5 mulheres que marcaram seu tempo e mudaram suas histórias. Veja que Deus também está buscando mulheres que estejam dispostas a lutar para tomar posse de suas promessas. O que está acontecendo aqui? No momento da partilha, veja, elas vão reclamar o seu direito. A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 27, nos apresenta esse cenário, que as mulheres não tinham permissão para possuir as terras. Na verdade, em Israel, as mulheres eram tratadas como propriedade do pai e depois transferidas para o marido por meio de um pagamento nupcial. Em sua humildade e sabedoria, as 5 filhas de Zelofate influenciaram a criação de uma nova lei por Deus para permitir que as mulheres possuíssem terras. Veja, queridos, elas saem em busca dos seus direitos. Ela vai atrás daquilo que é dela por direito, porque Deus está buscando mulheres que estejam também dispostas para lutar e tomar posse de suas promessas. Elas sabiam que aquilo fazia parte do que era delas, então elas se levantam para reclamar o seu direito. Zelofade havia morrido sem deixar filhos do sexo masculino. E quando as filhas perceberam que o nome de seu pai seria excluído na hora da entrega das terras, por não terem um herdeiro do sexo masculino, elas fizeram uma coisa extraordinária, que nunca havia sido vista antes. Elas pediram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, os chefes e a assembleia inteira do seu direito de herdar a propriedade do pai. A humildade de Moisés fez com que levasse aquela questão diante de Deus. E Deus respondeu que o pedido das filhas era justo e que elas deveriam receber a herança de seus pais. Ora, querido, eu quero que você saiba, querida, que Deus é justo e imparcial e não quer que as mulheres sejam desfavorecidas. Ele as vê como perfeitamente capazes de possuir e também administrar
aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Este é um tempo em que nós estamos vendo mulheres que têm se levantado e têm dado lugar ao Senhor, têm dado lugar ao Espírito de Deus no seu ministério, nos seus lares, nas igrejas. E Deus tem abençoado usando as mulheres de uma maneira extraordinária. Deus está buscando mulheres, como aquelas 5 mulheres que apareceram para mudar a sua história, que apareceram para marcar o seu tempo. Veja, muitas mulheres também, ao longo da história, nós estamos vendo que muitas delas marcaram o seu tempo e a sua história. Porque ao longo da história vimos muitas mulheres lutarem por sua nação e povo, pois podemos citar aqui o exemplo de Débora, a juíza, a Esther, a rainha. Oh, queridos, aquelas também que lutaram pela salvação de suas casas, como Raabe, ou como aquela mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada e ela foi até Jesus num dia em que Jesus não queria atender ninguém, que entrou numa casa e que diz o texto em Marcos que ele não queria que ninguém o soubesse. Mas a Bíblia diz que ele não pôde ocultar-se porque esta mulher estava ali, clamando, lutando, se colocando na brecha para que aquela situação fosse mudada de sua casa e de sua família. Ora, nós temos visto que ao longo da história, muitas mulheres têm lutado para que sua casa, para que sua família, para que sua igreja, para que a sua cidade, para que o seu país seja abençoado. Queridos, eu quero que você entenda esta palavra nesta manhã. Eu quero me dirigir às mulheres do nosso Brasil. Eu quero me dirigir a você, mulher que está me ouvindo nesta manhã, e entender que Deus te chama, e entender que Deus está te buscando, assim como encontrou aquelas 5 mulheres que no seu tempo elas marcaram a sua história. Oh, querido, então veja que Deus está esperando que você se posicione, porque através de você, Deus vai mudar a história de sua casa. Deus vai mudar a herança de sua família. Ele vai colocar uma herança de bênção, de vitória. Quem sabe eu estou falando com mulheres que só viu sofrimento até hoje, mas agora Deus quer mudar isso. Deus quer dar uma nova herança para a sua casa, para os seus filhos. Então tome posse, mulher de Deus, desta palavra e entenda que Deus está buscando mulheres que possam marcar o seu tempo e mudar a história de sua casa, de sua vida, de sua família, de sua nação. Que Deus te abençoe através desta palavra e que vocês possam se posicionar e tomar posse da terra, tomar posse da bênção, tomar posse da promessa. Vamos orar? Querido Deus e Pai, Senhor, eu creio que a tua palavra é verdade. Ó Deus, e eu quero louvar ao Senhor nesta hora, pelas mulheres desta nação. Ó Deus, eu quero orar, Senhor, e te agradecer, ó Deus querido, pelo exemplo de muitas mulheres, ó Deus, que marcaram o seu tempo, que mudaram suas histórias. Sim, ó Deus, porque muitas são as que aparecem, Senhor, ao longo da palavra de Deus, da Bíblia, Senhor, nos ensinando, meu Deus, ó Senhor, a ter, ó Deus querido, a sensibilidade de ouvir o teu Espírito, como Esther, Senhor, que buscou a direção daquilo que deveria fazer, Senhor, no tempo em que toda a sua descendência, que todo o seu povo estava sob ameaça. Ó Deus, que possamos, Senhor, ter a coragem, ó Deus querido, e a direção de Débora. Sim, ó Deus, que possamos, ó Deus, ter a fé de Raabe, ó Deus, que manifesta-se, ó Deus querido, de tal maneira que é capaz de fazer com que toda a sua casa seja
salva da destruição. Ó Deus, quem sabe, ó Senhor, nesta manhã, precisamos ter a perseverança e a humildade daquela mulher cananeia, que orou, Senhor, ó Deus, que buscou a Jesus, que perseverou até que ele a atendeu. Ó Deus, em nome de Jesus, que possa, Senhor, existir mulheres como as filhas de Zelofade. Sim, Senhor, para marcarem o seu tempo, para mudarem as suas histórias. Deus abençoa, Senhor, as mulheres desta nação. Eu oro nesta hora para que elas sejam despertadas em nome de Jesus, ó Senhor, e sejam por ti revestidas, ó Deus querido, de um espírito de coragem, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, eu te oro e desde já, Senhor, te agradeço, certo, Senhor, de que algo tu estás fazendo, ó Deus, nesta nação, ó Deus, com respeito às mulheres, Senhor, desta nação, ó Deus, com respeito às tuas servas, com respeito àquelas que têm se colocado na brecha para serem um canal de bênção, ó Deus, na igreja, em sua casa, em sua família, ó Deus, em nome de Jesus, nós te oramos. Amém e amém. Queridos, eu vou ficando por aqui. Eu quero pedir a você, mulher de Deus, compartilhe esta mensagem para que chegue a outras e também outras e outras, para que assim nós podemos expandir o reino de Deus. Eu vou ficando por aqui dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.